Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Quero desejar a todos, louvado seja Deus, uma boa noite na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aos que estão me assistindo de manhã, um bom dia em Cristo Jesus. Graças a Deus. Muito bem, você que tem me acompanhado nos meus estudos, nas lives, nos vídeos que nós temos lançado aí, louvado seja Deus, como pregação, o ensinamento da palavra de Deus, tem gostado do estudo, tem sido assim um pouco controverso, louvado seja Deus, mas não saia daí, fica conosco, vamos aprender junto, louvado seja Deus, porque o sistema religioso tem nos ensinado muitas heresias. Louvado seja Deus. E nós, hoje, na graça, começamos a entender as Escrituras e não só acreditar naquilo que os pastores pregam na palavra de Deus. Já tivemos aí vários vídeos, várias mensagens sobre o dízimo, sobre a lei, enfim, louvado seja Deus, sobre a graça, sobre a ceia, sobre o jejum, enfim, vários vídeos, você pode me acompanhar aí, você vai descobrir, louvado seja o nome santo do Senhor, mas Deus tem nesses últimos dias revelado a sua palavra, a graça de Deus para nós, diferente do sistema religioso. E se o sistema religioso não vai pregar para vocês essas verdades, para vocês não se libertar, não sair debaixo do jugo de pastores e de homens. Louvado seja Deus, existe aí muitos diáconos e presbíteros e até pastores no sistema religioso que são verdadeiros empregados dessa empresa chamada Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, Igreja Presbiteriana, louvado seja Deus, são servos desses homens chamado presidente, e nós temos também um conhecimento maravilhoso que tem chegado até a nós, está nos livros, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja mãe é a igreja católica, e a igreja ramificadas são as filhas, louvado, protestantes, lá o cabeça é o Papa, nas igrejas ramificadas, como presbiteriana, Assembleia, Batista, é chamado de pastor presidente, louvado seja o nome. Então você vai abrindo os seus olhos e vai vendo aí a escravidão, louvado seja Deus, aonde é um alerta para todos os cristãos, aonde somos presa fácil, louvado seja Deus, porque não estudamos a Bíblia e ficamos para ouvir a palavra do presidente, louvado seja Deus, e ali nós só dizemos amém, palavra boa, né? Louvado seja Deus, porque são eloquentes, louvado sabe como manipular a massa, enfim, o importante é nós conhecermos a palavra. Então vamos à palavra e vamos deixar para trás o fermento velho e vamos nos tornar uma nova massa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Eliminamos o fermento velho, ou o velho fermento, para que sejamos uma nova massa, sem fermento, como de fato são. Paulo estava dizendo aos irmãos da igreja de Corinto. Muito bem, pois realmente Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Portanto, celebramos
e festejamos, não com um fermento velho, nem com o fermento da maldade e da impiedade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está aí. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Muito bem. Nós sabemos que desde muitos tempos, os tempos da antiguidade, se comemoravam a Páscoa. Como que se começou a comemorar a Páscoa? Foi na saída dos hebreus do Egito. Louvado seja Deus. Deus tinha dito a Moisés que para sair do Egito, lá no livro do Êxodo, capítulo 12, louvado seja Deus, precisaria cada família pegar um cordeiro e imolar. Imolar quer dizer sacrificar. Aqui o nosso cordeiro, aquele que diz a Bíblia, lá em 1 João, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a distância da onde Jesus apareceu no batismo de João Batista e a distância da saída dos hebreus do Egito. É uma distância muito longa, né? Louvado mais de 1000 anos, né? De diferença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, naquela época, quando os hebreus saíram do Egito, o que acontece? Eles começaram, louvado seja Deus, a praticar o costume da Páscoa. Louvado seja Deus. Cada família pegava um cordeiro, a família que fosse pequena juntava com a outra pequena e se tornava uma família mais grande. Aí matavam um cordeiro e eles comemoravam a Páscoa. Significa a saída do povo hebreu ou lá no futuro de Israel do Egito. Porque ganhou o nome de Israel depois de Jacó, né? Que era Jacó e depois que lutou com um anjo recebeu o nome de Israel. A partir dali o povo foi chamado de Israel por causa de Jacó. Por isso que eu digo depois, amém? Muito bem, estamos entendendo a palavra de Deus. Muito bem, louvado seja Deus. Então o cordeiro era imolado para cada família. Isto veio de geração em geração, irmão, foi passando de geração em geração para o povo judeu. Não é para outro povo, é só para o povo judeu, povo hebreu, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Os que não tinham a nacionalidade judaica, outras nações, não precisariam fazer essa festa, essa comemoração da Páscoa, porque Deus libertou foi o povo judeu, hebreu do Egito, da escravidão do Egito, o povo de Israel. Muito bem, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Passaram mais de 1000 anos. De geração em geração esse costume foi indo. Eles comemoravam a saída, jubilavam, se alegravam entre família, porque era uma ceia, chamada de ceia, chamada de Páscoa, né? Louvado seja Deus, no Antigo Testamento. Quando chega no tempo que Jesus nasceu, louvado seja o nome santo do Senhor, agora, louvado seja Deus, Jesus, louvado seja Deus, ele junto com os discípulos, no capítulo de número 14, verso 12 ao 26 de Marcos, ele manda os discípulos até a cidade vizinha, louvado seja Deus, preparar a Páscoa, porque estava chegando a hora da sua morte.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele já fez, louvado seja o nome santo do Senhor, o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Nós lemos aqui que ele é o nosso Cordeiro Pascual. Acabou, não precisa comemorar mais essa, louvado seja Deus, festa, porque o Cordeiro principal, todos aqueles cordeiros que era morto de geração em geração na casa de cada família, e eles comiam e eles participavam, se alegravam pela saída da escravidão de Israel, lá do Egito, louvado seja o nome santo do Senhor, parou em Cristo, porque Cristo, aleluia, é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Os outros representavam a Cristo de geração em geração. Agora Cristo chegou, parou nele. De lá para cá, a última Páscoa foi com Jesus, aonde eu acabei de citar aqui. Marcos capítulo de número 14, verso 12 ao 26. Tem também Mateus 26, 26 e Lucas 22. Então nós encontramos aí, não é a Santa Ceia, é a Páscoa. Então, o sistema religioso nos enganou todo esse tempo, falando de Santa Ceia, trazendo para cá, mas vamos aqui continuar, porque o assunto é maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que coisa tremenda. Presta atenção. As pessoas que estão pregando o evangelho por aí, olha o que diz aqui a Bíblia. Capítulo de número 9, aí de Coríntios mesmo, verso de número 18, olha o que diz aí, presta atenção. Então, qual é a minha recompensa? Qual é o meu prêmio? Paulo estava dizendo. E que quando eu declaro as boas novas, ou prego o evangelho, eu ofereço as boas obras sem custo. Eu não cobro nada para pregar as boas novas de Cristo, é sem custo. Está entendendo? Para que não para não abusar da minha autoridade no que se refere às boas novas. Aí você vai para a igreja, chega lá a pastora e cobra lá nos Gideões 25 mil reais. Irmão, será que essa pessoa está verdadeiramente preocupado, aleluia, em semear a semente? A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Louvado seja, então é momento de você abrir os olhos, irmão. Louvado seja esse pastor que foi aí. Louvado seja Deus, cobrou da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hotel 5 estrelas, para poder ir pregar aí. Ele cobrou também um cachê altíssimo. E nós temos aí dentro da igreja pessoas passando necessidade. E o seu pastor presidente, ele está cego. O véu cegou ele de uma certa forma. Está dentro do sistema religioso. Só coisas que não agradam a Deus. Então é verdade. Você precisa abrir os olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque você é o amado do Senhor. Louvado, a Bíblia revela para nós não sermos presa de ninguém. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Abre a sua Bíblia em Gálatas. Mais para frente um pouquinho aí, capítulo 5. Para tal liberdade é que Cristo nos libertou. Libertou ou não libertou? Se você está liberto, se Cristo te libertou na cruz do Calvário, louvado seja Deus,
Glória a Jesus. Se nós já estamos salvos, por que vamos pensar que estamos em pecado? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a Bíblia diz, aquele que anda na luz, como Deus na luz está, tem comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João escreveu à comunidade de Israel. Depois da cruz, depois da queda do templo, louvado seja Deus, houve a transição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! A partir de lá, o templo já não existe mais. O templo hoje é pagão. Deus, no templo de Herodes, não manifestava a sua Shekinah. Imagina nesses daqui, quando alguém fala, Deus está na casa. E aí, irmão? Você vai ficar com a Bíblia ou vai ficar com a palavra desse homem eloquente? Louvado, fica com a Escritura. Deus não habita em templo feito pela mão dos homens. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, somos salvos em Cristo. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, segundo Romanos, capítulo 8, verso de número, louvado seja Deus 1. E nós temos no capítulo 8, do versículo 31 em diante de Romanos, o cântico de vitória. Está entendendo? Alguém está dizendo que você está em pecado, mas Jesus já aniquilou o pecado na cruz do Calvário. Louvado, e aquele que dominava o império das trevas e do pecado, a saber, Satanás, foi aniquilado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. No dia, aleluia, que ele disse, Tetelestai, louvado, consumou todas as coisas. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Capítulo de número 9, verso 26 de aos Hebreus. Olha aí. Senão teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, no fim do sistema de coisas, se manifestou de uma vez para sempre, para eliminar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Estamos libertos, irmão. Se você crê, dá glória a Deus, glorifica o nome santo do Senhor. Jesus já te libertou. O pecado já foi aniquilado pelo sacrifício de Jesus. Se nós somos salvos, porque vamos ainda estar debaixo da servidão da lei, fazendo jejum para perdão de pecado, sendo que Jesus já fez tudo isso na cruz do Calvário. Então abra os olhos, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Cristo já te libertou. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que coisa tremenda é a palavra do Senhor nosso Deus. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, vamos continuar aqui. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2 de aos Hebreus, louvado seja Deus, versículo 14, olha aí. Eliminou Satanás. Satanás foi eliminado por Cristo na cruz. Olha aí. Portanto, visto que a criança são sangue e carne,
ele também se tornou sangue e carne, Jesus, para que pela sua morte reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo, e para que libertasse a todos os que por meio da morte passaram a vida toda sujeitos à escravidão. Muito bem, ele nos libertou, estamos libertos. O império da morte foi vencido. Satanás, louvado seja Deus, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos que celebrar, sim, a libertação na cruz do Calvário. Nós estávamos lendo capítulo 5 de Gálatas. Olha aí, já vamos parar, porque a hora já está se indo, né? Louvado seja Deus. Olha aí. Para tal liberdade é que Cristo nos libertou. Portanto, mantenhamos-se firmes e não deixem submeter-se novamente a um jugo de escravidão. Irmão, faz isso. Irmão, faz aquilo. Irmão, faz aquilo. Enfim, irmão, Jesus já nos libertou. Não somos escravos, somos filhos. Não somos servos, somos filhos. Servos antes da cruz, filhos depois da cruz. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aí Paulo diz, preste atenção. Eu, Paulo, vos digo que se vocês forem circuncidados, tá vendo? Estava ali a lei do sistema religioso judaico oprimindo os irmãos. Você tem que circuncidar para ser salvo. Você tem que, se você não circuncidar, você não pode ser cristão. E aí Paulo diz, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. E todo homem que se submeter à circuncisão, declaro novamente que ele está sobre a obrigação de cumprir toda a lei. Vocês que tentam se declarar justo por meio da lei, tá vendo aí? Por meio da lei, estão separados de Cristo, excluíram-se da bondade imerecida dele. Quer dizer, da graças tem caído. Então está aí, irmão, a palavra do Senhor. Que Deus continua te abençoando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu nunca vi, em todo o tempo que eu nasci no berço evangélico, louvado seja o nome santo do Senhor. Minha mãe já era crente quando eu nasci. Louvado seja Deus. E eu nunca ganhei R$1. Louvado seja Deus no ministério, na obra de Deus. Já fui pastor. Saí do sistema religioso, louvado seja Deus, não sou mais pastor no sistema religioso, louvado seja o nome santo do Senhor, porque era oprimido, louvado seja Deus ali no sistema, tinha que bater continência, no dia da ceia, colocava lá no telão o nome dos irmãos que davam o dízimo, humilhando os demais que não davam dízimo. Olha que humilhação que a gente passava dentro do ministério, irmão. Louvado seja Deus. Mas tudo isso é porque é o sistema financeiro da igreja. Louvado seja Deus. É a empresa que tem que manter o X, os R$50 mil, louvado por mês. Tem que mandar para a catedral, tem que mandar para a sede. Enfim,
era dessa forma. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós, aleluia, louvado seja Deus, se quisesse ir congregar na igreja que congregávamos, ou íamos de a pé, ou tinha que pôr gasolina no carro, ou ir de ônibus, e não recebia nada do ministério, mas os pastorzão regional, louvado seja Deus, setorial, tudo recebe as suas premendas, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, incrível, irmão, louvado seja Deus, a fortuna que esses homens ganham na igreja, louvado seja Deus, o irmãozinho ali bate massa de concreto, isso e aquilo, e é humilhado no púlpito da igreja, na igreja, louvado seja o nome santo do Senhor, sempre é assim, louvado seja o Senhor. Ai de você se você falar uma palavra, você não prega, você é desse jeito o sistema religioso. Então, irmão, em nome de Jesus, fique com Jesus como eu fiquei, louvado seja Deus, e abandona esse sistema religioso e fica com Jesus. Louvado seja Deus. Nós não somos desigrejados, porque essa palavra desigrejado, o sistema religioso, louvado seja Deus, que criou, para, louvado seja Deus, fazer você ir ao templo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aprenda uma coisa, a igreja do Senhor Jesus, ele disse assim, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. O sistema religioso não entende isso, mas eu vou explicar para você o que significa esse versículo. Todos que pecaram antes de Adão, todos que pecaram, louvado seja Deus, por intermédio de Adão, receberam a herança adâmica, o pecado. Quando morriam, o seu espírito ficavam preso no Hades, ou no Seol, que é o inferno, que eles aterrorizam o povo com o inferno. Você vai para o inferno. Se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Se você morrer afastado, você vai para o inferno. Jesus já pagou na cruz do Calvário, já nos libertou, capítulo 5 de Gálatas. Você está liberto, irmão. Ouvindo o pastor, meu amigo, o filho dele estava com problema com a esposa em casa, a esposa não queria que ele fosse para a igreja, e muitas das vezes ele ia até escondido para a igreja. Chegava em casa, quebrava o pau com a esposa, e ele estava meio afastado e acabou morrendo num assalto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele disse que o menino estava afastado, que foi para o inferno. Olha o terrorismo que é ensinado dentro do sistema religioso. O menino é salvo, está no céu, porque agora nenhum poder há contra a igreja do Senhor. A porta do inferno, o Seol, o Hades, no grego, louvado seja Deus, não pode prender o espírito desse homem, porque a carne vai para o pó, e do pó é destruído, mas o espírito vai para Deus que o deu. Então, o que acontecia? Ficava preso lá, na sepultura, o espírito, lá no Hades, o espírito. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e que diz, tetelestai, está consumado, louvado seja Deus, mudou. O espírito não fica mais preso, o Hades não tem poder mais sobre a igreja do Senhor. Então você é igreja, você não está desigrejado, você é igreja. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Não é a Assembleia de Deus, não é o templo da Assembleia de Deus, não é o templo da Batista, não é o templo da Presbiteriana, não é o templo da Universal, não é o templo, louvado seja Deus, de Jerusalém. Somos nós, aonde habita o Espírito Santo. Eu estou aqui em São Paulo, outros estão na África, outros estão na Europa,
louvado Senhor, testificando desse evangelho. E fique sabendo de uma coisa, a semeadura da graça já começou e tem muitos que estão deixando o sistema religioso e vindo para a graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue falando melhor em cada coração. Deixa aí o seu joinha, Deus abençoa e foi um prazer, louvado, trazer essa palavra a todos os ouvintes da palavra de Deus. Amém.